E aí? Bom, chegamos para mais uma aulinha de geografia, dando continuidade ao nosso assunto, que é a urbanização, e agora a gente vai falar sobre os impactos socioambientais em áreas urbanas, ou seja, a gente vai falar sobre qual o resultado da atividade que nós, seres humanos, fazemos, né, qual é o impacto das nossas ações na cidade. Não só as nossas ações enquanto indivíduos, mas também enquanto governo, enquanto empresas, enquanto, enfim, ah, pessoas e instituições que estão dentro das cidades, certo? Então, com base nisso, a gente vai ver esses impactos, tá? Que atuam tanto na sociedade, atingem de forma positiva ou não, tanto as pessoas quanto o meio ambiente que está ali dentro e ao redor das cidades. Ok? Bem, dito isso, olha, falta vocês entregarem a atividade. Semana passada, quarta-feira, nós fizemos a atividade e pouquíssimos entregaram. Então bora se despertar, meu povo. Bora se despertar que, caramba, tá no final do ano, estamos chegando, tá quase acabando. Aguenta só mais um pouquinho que já tá acabando para começar de novo ano que vem. Mas isso já é outra história. Ok? Então, atividade. Sobre o panorama das cidades, ou seja, sobre o quadro, como está as cidades, como elas estão, né? Vamos ler um pouquinho que o nosso pequenino texto diz pra gente. Ele começa assim: o processo de urbanização desde seu início, durante a Revolução Industrial, é acompanhado de problemas sociais e ambientais. Ou seja, se você fala de cidades, você fala de um ambiente que, obviamente, nós teremos problemas, tá? É um ambiente que tem suas vantagens, obviamente, mas que junto com essas vantagens tem alguns problemas associados a elas. Então é um combo, é um pacote. Você ganha coisas positivas, mas você também ganha coisas que você não queria ganhar. Nos países desenvolvidos, boa parte desses problemas já foi minimizada. Perceba que foi minimizado e não eliminado. Ou seja, não importa o quão rico seja um país, as cidades desse país terão problemas. Acontece que essas cidades, por serem ricas, desenvolvidas e tal, elas têm problemas em menor quantidade e intensidade do que países como o nosso. Já os menos desenvolvidos, como o Brasil, em que esse processo ocorreu e vem ocorrendo de forma rápida, de modo que as cidades não estavam preparadas para o grande aumento populacional, ainda sofrem com inúmeros problemas socioambientais. Então, um dos grandes problemas que a gente sofre em relação às nossas cidades é justamente esse crescimento rápido, acelerado, bagunçado, desordenado, sem planejamento, que faz com que as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. E obviamente que quase sempre que você faz alguma coisa de forma afobada, com pressa, ali nas três porradas, quase sempre não sai legal. Quase sempre não sai como você imagina que saísse ou como você gostaria que saísse. No caso das cidades brasileiras e de outros países como o Brasil, é a mesma coisa, ok? A gente tem cenas como essa, as pessoas garimpando no lixo. Aqui, ó, essa quantidade absurda de lixo que a gente tem nesse canal, certo? E a gente não precisa nem ir longe, cara. Aqui na nossa cidade a gente tem problemas assim também. Se você sair um pouquinho de Cametá e ir lá para pegar a Transcametá, você vai ver a quantidade absurda de lixo que está jogado nas margens das estradas. Dentro das cidades mesmo você vê sujeira, você vê poluição, você vê um povo mal educado, que é muito fácil só jogar a culpa na costa do prefeito, seja ele quem for, né? Eu não estou aqui para defender prefeito nenhum, mas assim, obviamente que o poder público tem a sua culpa, a sua responsabilidade, mas a população não colabora também, a população não ajuda. Joga lixo todo dia, todo na rua, em qualquer lugar, aí vem a chuva, entope tudo, é a culpa do prefeito. Como assim? Ele tem culpa, mas não é só ele, ok? Então esses aqui são alguns dos problemas que a gente tem desse processo de aceleração desordenada, sabe? Feito de qualquer forma, ok? Entre esses problemas a gente vai citar alguns deles, né? Aqui um dos principais e mais preocupantes é a poluição da água. Por que ele é um dos mais preocupantes? Porque a gente não vive sem água, simplesmente por isso, né? A gente consegue viver sem um monte de coisas, é mais difícil. Por exemplo, eu vivo sem um PC gamer, vivo, é difícil. Você não sabe o quanto, mas eu vivo. Agora sem água, primo, aí ferrou. Então assim, esse problema da água é um problema mundial, obviamente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre como isso acontece dentro das cidades. A água é um recurso essencial, ok? E é por conta dessa água, da presença de água, inclusive, que as cidades surgiram. Lembra que nós falamos na aula passada que as cidades elas foram basicamente o motivo
A água foi o motivo das primeiras cidades terem surgido onde surgiram. Elas surgiram nas margens dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, atualmente é o Iraque. E se não houvesse a presença desses dois rios lá, essas cidades, muito provavelmente, as primeiras duas, que no caso foi Babilônia e Ur, essas duas cidades muito provavelmente não existiriam, ou pelo menos iam demorar bem mais tempo para surgir, tá? Então a água é fundamental, e nas cidades também, já que nas cidades tem pessoas que precisam da água. O grande problema é que, justamente por conta desse desordenamento no jeito de fazer a cidade, na questão de gerir, de governar a cidade, a população também, como disse, não ajuda. Em muitos casos a água das cidades ela é suja, ela é poluída, ela não é nem de longe adequada ao consumo. Aqui em Cametá a gente tem problemas com a água também, mas nem tanto, pelo menos não aqui no bairro, né, onde é que eu moro, mas nem tanto em relação à sujeira da água, mas pela quantidade, né, que vem fraquinho e tal. Quem não tem o seu poço passa certos apertos aí. Mas se tu for para cidades maiores, Belém, por exemplo, cara, tu vê que dependendo do bairro, quanto mais afastado, quanto mais periférico, tu vê que a água é uma porcaria. A água chega com gosto ruim, com uma cor ruim, com um cheiro ruim, enfim, ela chega imprópria para o consumo. E isso é um grande problema, um grave problema, porque essa água ela não chega de graça, ela é paga. Você paga o serviço de água para a prefeitura ou para o estado e recebe como troco uma água que, sei lá, parece de vala, tá? Então é um problema. E essa escassez de água ela já vem atingindo muitas pessoas no mundo todo, e é claro que mesmo o Brasil, mesmo a gente aqui na região norte, onde tem muita água, a gente já vê cidades sofrendo com isso. É absurdo, mas no lugar onde tem a maior quantidade de água doce em estado líquido do mundo, tem cidades que sofrem com problema de água. Quer dizer, de quem é a culpa? Daquele pessoal de terno e gravata, tá? Essa imagem aqui, ó, mostra a cobertura dos serviços de saneamento básico no mundo em 2015. Então perceba aqui, ó, em porcentagem, quanto mais clarinho, pior é, quanto mais escuro, melhor é o saneamento básico. Então perceba que países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos, aqui a Europa de modo geral, alguns países da Ásia, Austrália aqui, tem um saneamento básico muito bom, entre 91% e 100%. No Brasil a gente já está na casa dos 76% a 90%. A Argentina e Chile, que estão aqui no lado, olha aqui também, esse aqui é Venezuela. Também aqui, ó, Venezuela tem um saneamento básico muito melhor do que a gente, tá? Isso segundo esses dados de 2015, ok? E aqui na África, perceba a triste realidade, né? Menos da metade dos países que estão aqui nessa cor mais clarinha possuem menos de 50% do seu esgoto, né, sendo tratado. Possui menos da metade da água sendo tratada. Alguns países da Ásia também, aqui da Oceania, mas de modo geral você percebe a diferença que está entre os países desenvolvidos, com algumas exceções, claro, para os países pobres, tá? Então é bem desigual o negócio. E obviamente que a gente sabe que isso é algo que os governos eles poderiam mudar, mas simplesmente para eles eu acho que a impressão que dá é que, tipo assim, o povo é mal educado mesmo que se dane, porque o povo também não ajuda, e isso eu já disse e vou dizer de novo, o povo também não colabora, mesmo com toda a ineficiência, mesmo com todo o despreparo, mesmo com todo o roubo, certo? De vários governantes, o povo também não ajuda. Essa imagem aqui é comum, inclusive eu costumo brincar com alguns amigos que um dos maiores cartões postais de Belém é a Doca de Souza Franco, que basicamente é um esgoto a céu aberto. O nosso, talvez o principal cartão postal de Belém, onde os clubes vão lá comemorar essas vitórias, né? O Paysandu, ô meu leão, apesar de que o meu leão não anda comemorando tanto assim. Mas é pra lá que eles vão. E aí tu vê lá, o povo comemorando, tal, o canal, e passa um cachorro morto boiando, fralda boiando, cada toretão. Então é um esgoto a céu aberto, mano. E é curioso isso, é meio triste até, eu diria. Mas enfim, né? Então assim, esse problema da água é muito, muito grave, cara. A gente tem atitudes como essa aqui, ó. Esse aqui é um país desenvolvido, República Tcheca.
onde existem estações de tratamento como essa. Existe no Brasil também. No Brasil tem várias cidades tem também. E essas estações de tratamento, elas fazem, obviamente, o tratamento da água, de esgoto, a água, toda a água que vai para as galerias, que são aqueles túneis subterrâneos nas cidades, esgoto, propriamente, né? Essa água ela é escoada, ela é direcionada para estações como essa. Perceba aqui, ó, aqui ao fundo você vê a cidade. Isso aqui é na cidade de Pilsen. Você vê a cidade aqui, ó, aqui é a parte mais o centro histórico da cidade, e aqui um pouco mais afastada essa estação de tratamento, que a água que vem daqui e daqui ela é canalizada e trazida para cá, ok? Essa água ela é tratada aqui, boa parte dela eles conseguem fazer limpeza, fazer a purificação, tirar todo e qualquer sujo, micróbio, enfim, e essa água ela consegue ser, digamos, recolocada à disposição das pessoas para consumo. E tem outras partes que não conseguem ser limpas totalmente, mas ainda assim não consegue ser purificada, mas se tu olhar ela tá limpinha, branquinha, mas imprópria para consumo, mas serve para você lavar roupa, serve para você regar plantas, serve para você fazer lavagem de uma série de coisas. E obviamente que tem uma parte dessa água que não tem jeito, que ela tá podre, e essa água sim, ela é de alguma forma, ela recebe um tratamento para que ela não cause danos ao meio ambiente. Mas estações de tratamento como essa são responsáveis por essa reciclagem da água. Nada mais é do que uma reciclagem da água, a ponto de você economizar muito, tá? Sobretudo, você também traz uma melhoria de vida às pessoas, porque a água é vida, e se você não consegue tratar bem da sua água, você obviamente não consegue tratar bem da sua própria vida. É bonito isso que eu falei, água é vida. Rapaz. Produção de lixo. Cara, olha, esse dado aqui, ó. A ONU estima que a população do mundo gera cerca de 1,4 bilhão de toneladas de resíduos por ano. E quando eu digo resíduo, entendo, lixo. A gente produz muito lixo. É claro que certos países produzem bem mais do que outros. Os Estados Unidos, por exemplo, é campeão mundial de produção de lixo. Cada americano produz muito mais lixo do que qualquer brasileiro, tá? Isso explica também por algumas razões. Primeiro, eles têm muito mais dinheiro para comprar coisas, né, do que a gente. Se eles compram muito mais coisas, eles usam muito mais sacolas, eles jogam fora muito mais embalagem de plásticos, caixa de papelão, coisa do tipo, certo? E como a cultura do consumismo lá é muito forte, eles se sentem na necessidade, quase que na obrigação de comprar. E esse tipo de a Black Friday, que a gente vai ver daqui a algumas semanas, né, surgiu lá, tipo esse negócio da última sexta-feira, né, do mês de novembro, se a sexta-feira que você vai comprar muita coisa com desconto e tal, é coisa dele lá, por causa do feriado, de ação de graças e tal. Enfim, e por ter esse perfil, eles consomem muito e lógico sujam muito, mas não são apenas eles, outros países, a China também é desse mesmo, tá no mesmo naipe ali, enfim, várias nações. Mas a gente não está muito atrás, a gente também produz muito lixo. E é claro que esse lixo produzido, ele vai fazer o que com o nosso planeta? Ele vai prejudicar, ele vai fazer mal, vai poluir, vai dar cagada. Porque quanto mais poluição você tem, quanto mais lixo você tem, mais poluição você tem. Quanto mais poluição você tem, menos qualidade de vida você tem. É bem óbvio isso. Então, esse gráfico aqui fala sobre o Brasil, olha. Produção atendida pelo serviço de coleta seletiva. Coleta seletiva é aquela que separa papel, vidro, metais e o lixo orgânico, enfim, sabe, plástico. Essa é a coleta seletiva. Então perceba que de 2006 até 2016 nós temos 10 anos e nós temos uma variação ali de 25, 26, 22, 27, 28 e 31. Essa é a população brasileira que é atendida pela coleta seletiva no ano de 2016, apenas 15%. Apenas 15% da população do Brasil em 2016 era atendida pela coleta seletiva. Ou seja, os outros 85%, na mesma sacola que vai a casca de banana, vai o copinho de Danone, vai a garrafa de cerveja, vai o brinquedo quebrado que não presta mais de plástico, vai tudo, vai a fralda suja, vai uma latinha de Nescau, vai tudo misturado. Isso tudo é compactado, é queimado, é enterrado, é processado e vai para o meio ambiente do mesmo jeito, ou seja, poluindo cada vez mais. Apenas 15% desse lixo era tratado em 2016 e eu não tenho muitas razões para acreditar que hoje, 2020, seja diferente, infelizmente. Certo? As cenas como essa acabam sendo comuns. Catadores de lixo vão trabalhar lá para tentar achar alguma coisa que sirva, que tenha alguma serventia
E esse lixão todo é que ele causa muito mal para isso aqui, ó, para o lençol freático. Tá? O que é o lençol freático? É aquele corpo d'água que fica lá no subterrâneo, que fica embaixo da terra, né? Essa água ela é utilizada para abastecer cidades, só que se você tem aqui na parte de cima muito lixo, é claro que esse lixo ele vai, chove, molha, escorre, a água infiltra e vai cair direto no lençol freático, poluindo essa água. Então perceba que a gente consegue poluir bem quando a gente quer, né? Primeiro a gente polui aqui visualmente, o cheiro é horrível e essa quantidade absurda de lixo, e a gente consegue poluir também aquilo que a gente não vê, o lençol freático. A gente não está vendo de lá embaixo, mas a gente consegue poluir assim mesmo, porque a gente é escroto, sabe? Escroto mesmo, do pior sentido possível. Então, tem opções de aterros sanitários, por exemplo, como esse aqui, esse gráfico mostrando aterro sanitário, que você basicamente vai queimar o lixo, né, de uma forma. Só que assim, o aterro sanitário, se ele feito da forma correta, ele é uma opção não tão agressiva assim. O problema é que quase nunca ele é feito da forma correta, o que acaba fazendo ele ser bem agressivo ao meio ambiente, ok? Temos aqui essas questõezinhas aqui, ó, para vocês fazerem. Em relação à poluição do ar, bom, nem precisa dizer, né? Tá aqui, ó. Carros, caminhões, automóveis de modo geral, motos, as fábricas, tudo isso gera uma imagem como essa. A gente vê a cidade coberta por uma nuvem de poeira, de sujeira, de poluentes, de agentes químicos tóxicos que vão fazer um mal danado, sobretudo para as pessoas que têm problemas respiratórios e também para crianças e idosos, que são os que mais sofrem com isso. Então, isso é resultado dessa política de valorização de automóveis e de fábricas e tudo mais, que faz com que o uso como é que eu posso dizer? O uso de veículos mais saudáveis, como bicicletas e coisas do tipo, seja minoria, infelizmente. Existem cidades do mundo onde muita gente usa bicicleta justamente para evitar cenas como essa. Aqui no Brasil a gente sabe que isso daí é uma coisa bem distante. É só você pegar aqui mesmo na nossa cidade. Se você pegar a Coronel ou qualquer outra rua da cidade, você vê muito mais motos e carros do que bicicletas. E isso seria uma forma de minimizar esses danos, mas a gente vê que não é muito bem aceito por muita gente, certo? E essa poluição, ela vai gerar alguns efeitos que nós já vimos até em aulas passadas, né? Efeito estufa, chuva ácida, a questão da inversão térmica, tudo isso que nós já vimos, né, é efeito também dessa poluição, o que acaba sendo mais uma vez a gente acabando com o nosso planeta. Ilhas de calor, já falamos sobre isso, tem até vídeos anteriores falando sobre essas coisas. Então percebe que quando a gente fala da questão da poluição do ar, a gente acaba gerando um efeito catastrófico para a gente mesmo, certo? A questão da moradia é outro grave problema das cidades, porque quanto mais gente chegando nas cidades, mais casas você precisa ter. Só que essas casas muitas das vezes não estão à disposição, não estão prontas, e aí, meu querido, o que acontece? O pessoal vai morar em favelas, vai construir favelas, vai para invasões, vai ocupar prédios públicos, ou morar na rua, na calçada, né, nas praças, nos viadutos, nas pontes. E isso é um problema grave. Várias cidades, não precisa nem ser grande, né, mas são muitas as cidades que tem esse problema da moradia. Essas cenas aqui, ó, mostram operários na periferia de Londres, tá? Mas isso aqui é do século XIX. Mas se tu vai pegar uma imagem de hoje, 2020, tem gente nessa mesma condição, infelizmente. É função do governo oferecer para as pessoas, isso é obrigação, não é o que eu estou dizendo, né? O próprio governo já se comprometeu. Quando eu digo governo, não digo este atual, seja municipal, federal ou estadual. Municipal, estadual e federal. Mas é a Constituição que garante que todo e qualquer brasileiro tem direito a moradia digna, acesso a moradia digna, o direito à moradia, que nem sempre é respeitado. É só olhar as casinhas populares ali na BR, né, que na Transcometar, que, enfim, enfim. Então essa precariedade de habitação, ela também é um problema urbano, e que
conjuntos habitacionais construídos pelo governo e revendidos, eu não digo nem dados, cara, mas revendidos a um preço ali que caiba no bolso da pessoa, sem onerar muito a sua despesa, sem causar um prejuízo muito grande nas suas finanças, seria uma solução para esse problema, tá? Só que infelizmente a gente sabe que isso esbarra num grandíssimo problema chamado corrupção. Aqui no Brasil tem corrupção, para quem não sabe, tá até a tampa. E aí nossos políticos acabam meio que não ligando tanto. Isso aqui é uma periferia na África. Veja aqui, o esgoto a céu aberto. Aqui passa resto de bicho morto, passa fralda, passa tudo que não presta. É esgoto, né? Então, mas como eu disse, isso aqui é na África, cara. Mas tem imagens aqui mesmo em Cametá, assim, infelizmente, tá? E a questão da mobilidade urbana, no caso, é a sua capacidade de se movimentar dentro das cidades, tendo estradas boas, ruas bem asfaltadas, bem pavimentadas e condições para que você se locomova. E isso tem sido um problema porque cada vez mais a gente vê mais carros, mais ônibus, mais motos, mais veículos nas cidades e o número de estradas não tem aumentado, certo? Então a gente começa a ver questões como engarrafamento, como poluição por cada vez mais ter carros, né? Cada vez mais ter veículos motorizados e a cidade acaba meio que enterrando. É por isso que muitas cidades têm trabalhado essa questão de um trânsito mais limpo através das bicicletas, porque além de elas não poluírem, elas são mais ágeis, elas são mais móveis. Você, além de tudo, consegue exercitar o seu próprio corpo, né? Você, além de não poluir, você também trabalha fisicamente seu corpo, de modo que você ganha de todas as formas. E esse é um projeto, como eu disse, que tem em várias cidades desenvolvidas do mundo. Aqui no Brasil começa em algumas cidades de forma lenta, e em outras ainda nem sequer começa, né? Até porque o nosso trânsito ele é complicado, o ciclista ele não é respeitado. Todos os dias, infelizmente, ciclistas morrem por causa da imprudência de motoristas e de alguns ciclistas também, diga-se de passagem. Mas é uma situação que poderia ajudar, certo? Esses problemas eles são frequentes. Hoje em dia, não só nas grandes cidades, até nas cidades médias, nós já temos aí esses problemas em relação à mobilidade urbana, tá? Aqui em Cametá também tem. Vai lá, diz aí, pensa comigo, deve ter, né? Já lembrou, né? Vai lá na Coronel meio-dia pra tu ver o sufoco que é. Complicado, né? Enfim, nós temos uma pequena atividade para fazer aqui. Eu vou aguardar vocês no grupo, então beijinho e até depois.